Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Hoje é dia de Bahia e eu já quero começar esse vídeo trazendo um assunto muito importante, quero saber a sua opinião. Se você estivesse trabalhando no Bahia e você fosse responsável por planejamento, por exemplo, você colocaria um time, rodaria o elenco contra o Ceará hoje, time força máxima, obviamente, contra o Atlético Nacional e Palmeiras, ou você prefere priorizar o jogo do Ceará, que é dentro de casa, Atlético Nacional, e depois contra o Palmeiras você já daria uma mexida no time, e depois do Palmeiras tem o Paysandu? Bora falar sobre isso, eu quero saber sua opinião e eu vou dar aqui a minha opinião, o que é que eu acho e por que do que eu vou falar aqui. Quero também trazer nesse vídeo aqui o desesperado do Bocão. Ele não esquece do Bahia, ele fica esperando uma oportunidade, porque o vídeo estava gravado, ele esculhambando o Vitória, estava gravado já. Só que aí no último minuto o Vitória foi lá e empatou, ele aí teve que apagar o vídeo e refazer tudo de novo. Eu vou trazer para vocês aqui, ele dando alfinetada, mandando indireta pro Bahia. Quero também trazer para vocês novidade na escalação, na escalação não, nos relacionados do Bahia. E eu vou trazer para vocês também aqui Felipe Neto falando sobre Renato Paiva e dizendo que a torcida do Bahia sempre teve razão, o desespero dos botafoguenses. Antes de mais nada, serão todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você é Bahia, se você gosta desse conteúdo, já chega aqui desse lado. Deixa o like no vídeo, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai propagar o nome do nosso Bahia e o nome do nosso canal para todos os tricolores espalhados por esse mundo afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, para você, torcedora tricolinda. Olha só, galera, falamos tanto sobre Renato Paiva, inclusive eu gravei vídeo pro pessoal do Botafogo, pro meu amigo do botafoguense, né? Fui perguntado em redes sociais várias vezes sobre Renato Paiva e eu sempre dizia, olha, ele pode dar muito certo, mas uma coisa vocês vão ter que ter certeza, vocês terão emoções e quase todos os jogos o Botafogo vai tomar gol. Agora o Felipe Neto, né, um blogueiro muito conhecido, ele chegou e disse aqui, ó, Renato Paiva entende demais da teoria do futebol. Na prática, é pior que se colocássemos um torcedor de Twitter por semana para treinar o time. A defesa é bizonha, erro de posicionamento de nível amador todo jogo. O time não tem transição, é dominado no meio campo em todos os jogos. Aqui ele fala que a culpa não é só dele, que também foi do Botafogo. E aí ele fala aqui, ó, somado a isso, Paiva é o maior erro do ano, sem dúvida nenhuma. E aqui embaixo ele coloca, ó, torcedores do Bahia, vocês tinham toda a razão. Que horror coletivo, Jesus amado. Ele está falando aqui sobre Renato Paiva. Bom, falta de aviso não foi, né? A gente bem sabe como é Renato Paiva. Se não tiver uma defesa muito segura, jogadores bons individualmente vão continuar sofrendo, porque realmente a defesa não é o forte de Renato Paiva, tá? Bora falar agora, galera, sobre novidades na escalação, não, na lista de relacionados do Esporte Clube Bahia. Muitos de vocês falaram sobre ele. E olha só, o Fefo Noronha, ele traz aqui a informação. O atleta Cauã Davi foi relacionado para a partida contra o Ceará, hoje, segunda-feira, às 8 horas. Apesar de ser zagueiro de origem, Cauã também pode atuar como lateral direito. Gilberto está relacionado e deve ser o titular. Santiago Arias é dúvida. Arias provavelmente não vai ser relacionado, provavelmente, porque o Bahia, inclusive, informou nas suas redes sociais que Arias estava na academia e tal, então assim, muito provavelmente Arias não vai para o jogo de hoje, tá? Bora falar agora aqui, galera, sobre um desesperado Bocão. O Vitória estava tomando 1-0 até o final do jogo contra o Fluminense de ontem, e o vídeo já estava gravado, já ele esculhambando o Carpini, esculhambando o presidente do Vitória, aí no último minuto o Vitória foi lá, fez o gol, empatou, fora que o Fluminense foi roubado, um pênalti claríssimo que o juiz não deu, e aí o Bocão, né? Como eu sempre gosto de falar aqui, o covarde, Bocão, olha só o que é que ele gravou, ainda mandou em direta pro Bahia ainda. Quando joga com raça, a história é outra. Isso é para ensinar alguns times do Nordeste que acham que tem uma seleção,
mas não tem raça, não tem vontade. Carpini, você errou, viu? Botar Oswaldo num jogo desse, tirar Gustavo Mosquito, mas tudo beleza, eu não vou sacanear hoje, mas errou. Vitória empata dentro do Maracanã, calou a boca de todos, calou a boca. Agora é aqui, agora são 6 pontos aqui, agora. É o seguinte, é o que eu falo. Raça. Muitos times do Nordeste que não tem raça. Entra com o pezinho. Aprendam. Quando tem raça, ganha. Uma coisa eu vou concordar com ele. O time do Bahia é muito educado. O time do Bahia precisa aprender a ser mais, sabe, a parar mais o jogo, a fazer falta, a entrar mais duro, a ter mais raça. Isso aí eu concordo com ele, né? Que o time do Bahia é muito educadinho. Tem que aprender a bater na hora que for necessário. Bater que eu falo é fazer falta, parar a jogada, se possível até tomar cartão amarelo para não tomar o gol. Muitas vezes o Bahia tomou um gol por falta de tomar um cartão amarelo, né? Por ser muito educado, por querer jogar muito na bola. Isso aí eu concordo com ele, mas fora isso, é um amor platônico com o Bahia. Esse cara não vive sem o Bahia. Aliás, torcedor do Vitória da Bahia não vive sem o Bahia, tá? Bora lá, bora seguir nosso giro de notícias, porque aqui eu quero trazer para vocês agora, primeiro, uma provável escalação do Bahia, que inclusive é uma escalação que eu particularmente gosto. É uma escalação que eu gosto, tá? Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Eric Puga, Luciano Rodrigues e Ademir. Principalmente esse quarteto aqui, ó. Eric Puga, Luciano Rodrigues, Ademir e Everton Ribeiro. Eu gosto desse time, eu acho que inclusive o Luciano Rodrigues, quando ele joga com Ademir, eu acho que ele joga até melhor. Ademir busca muito o Luciano Rodrigues, ele inclusive já deu várias assistências para Luciano Rodrigues e eu acho que esse é o melhor time do Bahia. E eu acredito que o Bahia tem que entrar com esse time nos 2 jogos, tanto contra o Ceará hoje, quanto contra também o time do Atlético Nacional pela Copa Libertadores. E aí, quando a gente vai entrar agora nessa questão do time que deve entrar, a gente sabe que o time do Bahia em algum momento vai precisar rodar o elenco. E nós temos agora uma sequência de jogos difíceis, tá? Coloca a opinião de vocês aí sobre a escalação. Vamos ter uma sequência de jogos difíceis. Eu vou até colocar na tela os próximos jogos do Bahia e acompanhe meu raciocínio, quero saber a opinião de vocês. Vejam só, o Bahia vai jogar contra o Ceará hoje às 8 horas da noite. Depois o Bahia pega o Atlético Nacional aqui também na Fonte Nova. Aí o Bahia sai para pegar o Palmeiras e depois o Bahia sai para pegar o Paysandu. Olha só, a gente sabe que o Bahia está passando por um momento difícil, alguns jogadores lesionados e vai ter que rodar o elenco em alguns desses jogos. Eu acho o seguinte, que o Bahia tem que entrar com força máxima hoje contra o Ceará, força máxima, obviamente, contra o Atlético Nacional, e esse jogo aqui do Palmeiras, eu acho que o Bahia deve rodar o elenco. E depois o Bahia sai para pegar o Paysandu, também podendo ter a possibilidade de rodar o elenco. Ah, Tom, por que você prefere que rode o elenco contra o Palmeiras e não contra o Ceará? Porque olha só, a gente vai jogar dentro de casa contra o Ceará, o Bahia é favorito, então tem que vencer esse jogo. A gente vai jogar contra o Atlético Nacional aqui, o Bahia também é favorito e tem que vencer o jogo. Contra o Palmeiras é um jogo que em condições normais o Palmeiras é favorito. Mesmo o Bahia com seu time titular e o Palmeiras com seu time titular, o Palmeiras hoje, se eu não me engano, é o líder do campeonato. O Palmeiras é favorito. Então você perder para o Palmeiras lá em São Paulo não é nenhum Deus nos acuda, não é nenhum desespero. Agora o Bahia perder para o Ceará aqui na Fonte Nova é um Deus nos acuda e é um desespero sim. Então eu acho que, na minha opinião, se eu fosse fazer um planejamento, força máxima hoje contra o Ceará, força máxima na quinta-feira contra o Atlético Nacional, roda o elenco contra o Palmeiras, dá uma descansada nos caras que estão precisando, né, os jogadores que estiverem mais cansados fisicamente, e depois até contra o jogo contra o Paysandu pela Copa do Brasil, a depender, também dá para dar uma rodada no elenco. E aí volta com força máxima novamente para pegar o Botafogo aqui na Fonte Nova e depois contra o Nacional também, tá? E aí depois também a mesma coisa, Flamengo lá fora. Então assim, vamos analisar Palmeiras fora de casa ou Ceará aqui dentro, aonde teoricamente o Bahia tem mais obrigação de vencer o jogo contra o Ceará aqui. Então eu acho que o Bahia deveria rodar o elenco no jogo do Palmeiras. Força máxima contra o Ceará hoje, força máxima contra o Atlético Nacional quinta, dá uma rodada no elenco, né? Desgaste, quem tiver mais desgastado descansa e tal. E aí depois contra o Paysandu, se quiser também dar uma rodada no elenco,
jogo contra o Paysandu fora de casa. Eu acho que a gente tem elenco, jogadores no banco de reservas que dá sim para enfrentar o Paysandu fora de casa. E aí volta com força máxima, Botafogo aqui. E esse jogo que vai ser o jogo da classificação para as oitavas de final para a Copa Libertadores Nacional aqui na Fonte Nova. Valeu? E aí, nação, o que é que você acha? Deixe sua opinião. Você acha o quê? Que deve rodar o elenco hoje? Deixa aí nos comentários o que é que você faria se você pudesse planejar o Bahia. Valeu, tamo junto, até a próxima. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia?